Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, segunda-feira pós-clássico com vitória por 1-0 para cima do Fluminense. No Maracanã, chegamos à nossa terceira vitória seguida, a equipe gradativamente vai entrando nos eixos e a gente vai ganhando aquele ritmo competitivo que é tão importante naturalmente. Vamos repercutir aqui juntos o que foi essa partida do Botafogo contra o Fluminense, falar também sobre as declarações do Castro na coletiva pós-jogo e destacar a reação de comentaristas à provocação que o Botafogo fez ao Fluminense. Provocação essa simplesmente espetacular, diga-se de passagem, né? Sempre importante lembrar que o Botafogo foi provocado no ano passado nas redes sociais, depois de ser derrotado no Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos. Ação e reação. Mas a galera da bancada do Troca de Passes não gostou muito não, né? Vamos conversar sobre tudo isso aqui, logicamente. Só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Sua audiência, sua participação é sempre muito importante. Estamos cada vez mais próximos dos 28 mil inscritos. E com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá. Sempre lembrando que na hora do almoço eu vou estar aqui com a nossa resenha tradicional da hora do almoço, ali por volta de 1h05 da tarde. E você também pode acompanhar todas as nossas resenhas, incluindo a de ontem, pós-jogo conduzido muito bem por Ricardo Azambuja. Queria inclusive agradecer a audiência de vocês, tá? Durante 90% da live, mais de 1.000 pessoas aqui como espectadores, simplesmente espetacular. Então fica aqui o nosso agradecimento, a gente fica muito feliz por esse reconhecimento de saber que vocês gostam de acompanhar aqui as nossas lives, beleza? Você pode acompanhar essas lives lá no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Simbora! Sobre a partida do Botafogo, sinceramente, gostei demais da parte tática do Alvinegro, mas demais mesmo. O Botafogo não deixou o estilo de jogo do Fernando Diniz se criar. Essa é a grande realidade. A gente não tem como apontar outra coisa em relação a isso. Vendo do estádio, você tendo a possibilidade de ver a movimentação no campo inteiro, né, que é algo que na televisão, infelizmente, não é possível, mas lá no Maracanã foi totalmente possível ver um confronto muito bem desenhado, com o Botafogo ocupando os espaços e fazendo toda a movimentação necessária, não afundando a bunda na grande área, que é um ponto muito importante, logicamente, mas conseguindo estabelecer uma linha ali que acompanhava a movimentação do Fluminense e na maior parte do confronto, diria eu, 90%, 95%, conseguindo ocupar muito bem os espaços. Taticamente, seja pelo corredor interno, corredor central, corredor lateral, o Botafogo conseguiu ocupar os espaços. Esse foi um ponto muito legal. E esse é um desenho que a gente já vem acompanhando nesse Botafogo que joga de visitante, e a gente não pode deixar de considerar isso aqui, né? No Maracanã, atualmente, o Botafogo é visitante. Essa é a grande realidade. Tanto é que os elementos do Maracanã, tudo fazendo referência ao Fluminense. Bandeirinha de escanteio, o escudo ali na lateral, a cor no estádio, né, com a iluminação. Nós somos visitantes hoje em dia no Maracanã, essa é a grande realidade. E não tem problema, sinceramente, a nossa casa é o estádio Newton Santos. Mas como visitante, o Botafogo já vem adotando essa postura que adotou contra o Fluminense e que tem dado muito resultado. E ó, foi muito legal, tá? A gente poder perceber que o Botafogo visitante vive. Não foi uma coisa isolada na última temporada. Se a gente conseguir repetir esse desempenho fora de casa, conforme fizemos no Brasileirão do ano passado, e melhorar, logicamente, no estádio Newton Santos, meu irmão, vai ficar complicado competir com o Botafogo. Essa é a grande realidade, tá? Fomos um dos melhores visitantes no ano passado, se eu não me engano, terminamos como segundo melhor visitante no Campeonato Brasileiro. E se a gente conseguir aliar isso, pontuação muito interessante no estádio Newton Santos, realmente fazendo valer o nosso mando, olha o que a gente pode arrumar, hein? Botafogo, vamos melhorar na hora de propor o jogo em casa, porque a coisa vai ficar boa pra caramba pro nosso lado. Agora, nesse confronto aqui, quero destacar taticamente o seguinte: tanto o Rafael quanto o Piazon pela direita, quanto o Marçal com o Vitor Sá pela esquerda, fizeram uma dobradinha muito interessante. A gente sabe que ofensivamente a gente não teve a posse de bola há tanto tempo, a gente ficou mais esperando do que outra coisa. Fazia parte da estratégia, inclusive, porque a gente sabe que o Fluminense gosta de ter a posse de bola, mas foi muito interessante observar esse trabalho tático dessas duplas aqui, dos dois lados. Realmente um ajudando o outro, fazendo a dobra da marcação. O Piazon, taticamente, foi muito importante, tá? O Rafael, a gente não pode esquecer, não vem jogando há muito tempo. E ó, partida honesta do Rafael. Eu vi uma galera aí criticando o Rafael, dizendo que não dá e não sei o quê. Partida honesta, até por a gente não ter tantas referências assim,
Talvez a melhor partida do Rafael com a camisa do Botafogo. Isso porque a gente não tem tantas referências, logicamente. Espero uma melhora constante, sem sombra de dúvida, mas uma partida honesta. E o Piazon, se no campo de ataque não conseguiu ser tão efetivo assim, embora tenha dado um cruzamento sensacional pro Tiquinho, numa jogada conjunta com o Rafael, diga-se de passagem, Rafael trouxe por dentro, Piazon abriu na ponta, recebe do Rafael, cruza pro Tiquinho e aquela bola, meu camarada, aquela bola tinha que ter entrado. Teria sido um golaço do Botafogo, mas infelizmente a bola não entrou, passou muito perto. Por um tiquinho ali, a gente não fez o nosso gol. Vale destacar também a escapada do Vitor Sá pela esquerda na hora do gol. Que lançamento foi aquele do Tietê, meu camarada? O trio de meio de campo, na minha opinião, foi muito bem, tá? Gabriel Pires, taticamente sensacional, tanto é que foi elogiado pelo Luiz Castro, e a gente sabe que o Luiz Castro não é de falar individualmente dos jogadores, mas ele fez questão de destacar o papel desempenhado pelo Gabriel Pires. Vou até trazer já uma declaração do treinador sobre isso, né? Declaração dada na coletiva. O Tietê bem pra caramba, o Gabriel Pires taticamente fazendo ali na frente muito bem ao lado do Tiquinho, especialmente na marcação, na saída de bola do Fluminense. O time do Botafogo muito inteligente na hora de marcar essa saída de bola do Fluminense. Não sei se você reparou, mas o Botafogo fechava as linhas de passe. Essa bola ia no Manuel, ia no Nino, tanto faz, meu camarada. Tu quer ficar com a bola aí? Pode ficar. Aqui tu não vai passar. E foi isso que o Botafogo fez em diversas oportunidades. Além do Tietê e do Gabriel Pires, obviamente a gente tem que destacar Patrick de Paula, que ó, parece de fato tá querendo, hein? Parece de fato tá querendo, fez um bom jogo também, muito participativo, bem pra caramba, e é muito legal a gente ver isso acontecer, cara, porque o Patrick de Paula, que passou por muita situação difícil em 2022, mostrou ali nos treinamentos durante as férias que, ó, esse ano realmente é pra ser o meu ano, e se o Patrick de Paula mostrar o potencial que todos nós sabemos que ele possui, rapaz, vai ser um jogador para fazer uma temporada espetacular com a camisa do Botafogo. E por falar em espetacular, meu camarada, como não elogiar Lucas Perry? Tá de brincadeira, meu irmão. O goleiro ali fazendo aquela defesa de pênalti foi fundamental. Quando teve a marcação do pênalti, eu falei, cara, o Perry é pegador de pênalti. Não deu outra. O Calegari partiu para a cobrança, o gigante Perry foi lá e fez a defesa. E isso, logicamente, deu uma confiança adicional ao time do Botafogo. Então, logicamente, a gente não pode deixar de destacar a participação do goleiro que realmente fez um grande jogo, uma grande partida. E ó, vamos ser sinceros, o Gatito nesse momento é reserva, não tem nem discussão em relação a isso. A gente sabe que o Gatito tem uma história com o Botafogo, mas é um reserva, e um baita de um reserva inclusive, né? É bom saber que o Botafogo tá bem servido, com um titular de ótimo nível e um reserva também. Elenco, meus amigos, elenco é isso daí. Por exemplo, quando o Marlon Freitas entrou na equipe no segundo tempo e você olha, pô, olha quem vai entrar agora, o Marlon Freitas, que é bom jogador. Quando você vai vendo que a gente tem alternativas no banco de reservas, isso é simplesmente sensacional. Claro que a gente ainda tem lacunas a preencher nesse elenco do Botafogo, todo mundo sabe disso. Na lateral esquerda, na própria lateral direita, na ponta direita, que por sinal o Carlos Alberto não entrou ali, mas ó, jogador de velocidade, e que velocidade, tá? Se empolgou logicamente ali, chegou na cara do Fábio, eu não julgo sinceramente, tá? Chegou na cara do Fábio depois daquela arrancada espetacular ali, tentou fazer o gol, a bola acabou batendo, se eu não me engano, no rosto do Fábio, uma pancada daquelas. Tinham dois jogadores do Botafogo abertos aqui, se ele rolasse pro lado, a gente faria o 2-0, mas eu entendo o jogador, né? Tu dá uma arrancada vindo da intermediária defensiva, chega na cara do goleiro e você não vai chutar, é complicado, né? É complicado. É um garoto, vai se desenvolver, vai aprender com essas situações, mas o legal é que ele entrou muito bem. E entrou pela esquerda, tá? Eu esperava que ele fosse entrar pela direita, mas entrou pela esquerda. Na verdade, pela direita dá pra entender por que o Castro, de repente, optou por não mudar, porque realmente o Piazon, nesse sentido tático, fez um grande papel. E a explicação, inclusive, pro Gustavo Sauer não ter sido escalado nesse confronto foi essa, tá? O Piazon faz um trabalho tático muito mais intenso do que o Gustavo Sauer. O Piazon, taticamente falando, me arrisco a dizer, inclusive, é mais inteligente taticamente falando do que o Sauer. O Sauer tem tudo para agregar nesse time do Botafogo, mas nessas partidas em que a gente pode ter ali o lateral esquerdo, o ponto esquerdo do adversário sendo muito incisivos,
o Piazon realmente pode ajudar. Se vai seguir assim ao longo da temporada, não sei. Se ele vai seguir no Botafogo, não sei. Porque, afinal de contas, o contrato dele vai até o meio do ano, né? A gente não pode esquecer disso. Mas, especialmente nessa partida contra o Fluminense, teve um papel importante. Ofensivamente, não tanto. Só esse cruzamento ali realmente pro Tiquinho. Só entre aspas, né? Que foi um baita de um cruzamento, uma baita de chegada ali ao lado da grande área. Mas, no fim das contas, acabou não saindo gol ali. Então, não conta como uma assistência. Assistência que o Piazon deu no jogo contra o Madureira, né, na cobrança de falta. Bola parada no Botafogo é algo muito importante, é um ponto forte dessa equipe. A gente quase fez um gol de bola parada no primeiro tempo, num cruzamento do Marçal, que, se eu não me engano, foi o Gabriel Pires que resvalou de cabeça, estava longe, estava distante, mas foi bem legal observar isso. Por que, taticamente falando, Fogão, eu entendi que o Botafogo fez uma partida sensacional? Justamente por essa questão de, no Maracanã, você vê o encaixe das peças. O Fluminense, ele tem um desenho muito certinho. E é um desenho que se repete, é um padrão que se repete durante todos os 90 minutos. É impressionante quando você vê do estádio. O Fluminense gosta de fazer um ataque funcional. Acumula 7 jogadores de um lado, num quadrante do campo. Deixa 3 jogadores lá do outro lado no formato de um triângulo, um mais espetado aberto, outros 2 aqui fazendo a base do triângulo. E ele vai fazendo esse movimento o tempo todo, cara. É o tempo inteiro. Só que o Botafogo não deu mole. O Botafogo, durante 95% do confronto, não deixou essa troca de passes, essa tentativa de superioridade numérica do Fluminense acontecer. Então foi uma vitória que o Botafogo conseguiu construir dentro da sua característica de jogo como visitante. Só que aí entra aquele detalhe, né, Fogão? A gente reconhece aqui pontos fortes, pontos que podem melhorar, mas quando a gente vê, por exemplo, o Lédio Carmona comentando sobre o Botafogo, ele disse o seguinte, ó, abre aspas, o Botafogo fez um jogo correto, dentro das suas possibilidades e sai confiante. Acho que é um time para meio de tabela no resto da temporada, ainda mais perdendo o Jefinho. Não se reforçou como aconteceu no ano passado e alguns jogadores ainda estão no departamento médico. Pois bem, o Lédio Carmona, ao trazer essa declaração aqui, ele ignora, por exemplo, o fato de que o Botafogo, no ano passado, depois da estreia do Tiquinho Soares, que já vou falar sobre ele, o Botafogo fez campanha de G4 no Campeonato Brasileiro. É óbvio que nesse ano o campeonato tende a ser mais difícil. E é óbvio também que o Botafogo ainda vai trazer alguns reforços nessa janela de transferências. Mas o Carmona, pelo jeito, já sacramentou que o Botafogo é um time para meio de tabela, né? Vai entender. Ele, inclusive, não gostou em absoluto, e eu achei isso interessantíssimo, não gostou em absoluto da provocação do Botafogo ao Fluminense nas redes sociais. Botafogo que foi provocado no ano passado, Fluminense fazendo publicação na sua rede social em inglês para dar aquela gastada no fato do John Textor ser o acionista majoritário da SAF Botafogo, e agora teve a resposta, e foi uma provocação do Botafogo, meu camarada. A provocação do ano, dificilmente a gente vai ver alguma provocação acontecer ao longo de 2023 tão sensacional e maravilhosa como essa que o Botafogo fez nas suas redes sociais com o joguinho do Mario Bros, meu irmão. A hora que o Mario dá aquela cabeçada assim, né, naquele tijolinho e sai a mesa e a mesa vira, meu irmão. Que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Se tu não viu, vai na rede social do Botafogo, dá um confere porque você vai achar muita graça, porque de fato, cara, ação e reação. Não fomos provocados? Então provocamos de uma maneira espetacular. E o Lédio Carmona, sobre essa provocação do Botafogo, disse o seguinte: barato, gratuito, desnecessário. Acho que as instituições devem se respeitar. O torcedor pode tirar sarro um do outro, mas a instituição deve ficar longe disso. Não gosto desse tipo de coisa, nem do que o Botafogo fez, nem do que os outros fizeram. Se o Fluminense fez algo antes, eu também não gostei. As instituições não deveriam se meter nisso. O mais engraçado, Fogão, é que no ano passado, quando o Fluminense fez essa provocação, eu não vi nenhuma indignação, eu não vi dizendo que foi barato, gratuito, desnecessário. Mas agora que a gente deu a resposta, aparece essa declaração, né? Vai entender. Uma outra declaração que eu queria trazer aqui é do Luiz Castro, tá? O Luiz Castro, destacando esse papel tático do Gabriel Pires, conforme eu comentei, disse o seguinte, e eu acho muito interessante trazer essa declaração do treinador, porque realmente dá aquela noção de como foi o papel tático da equipe, né? Não só do Gabriel Pires, mas da equipe. Abre aspas, estivemos bem nas saídas rápidas, fomos bem nos contra-ataques. Fomos uma equipe solidária, corremos muito, o adversário também. O árbitro teve que segurar muito o jogo porque ficou muito difícil pela forma como as equipes se entregaram. Buscamos não dar qualquer espaço, fizemos uma pressão alta muito eficaz ao longo do jogo. Todos os homens que jogaram na frente foram decisivos nesse momento. E o Gabriel Pires,
que estava designado a subir a pressão, fez sempre no tempo correto. E você sabe que o Castro não é de elogiar individualmente, mas nesse caso aqui, o elogio foi muito merecido. Para fechar, eu quero destacar aqui a participação de Tiquinho Soares. Se não conseguiu fazer o gol naquela tentativa de voleio, foi um jogador mais uma vez participativo, fazendo pivô, chamando falta, por diversas vezes inclusive, faltas essas que permitiam o Botafogo sair lá de trás. É um jogador importante, logicamente, a gente espera que o Tiquinho Soares possa ser artilheiro, faça seus gols, mas mesmo quando não balança as redes, é um cara que taticamente também contribui demais, e a gente tem que destacar isso aqui. Também vale destacar a dupla de zaga, muito segura, Adrielson e Cuesta juntos ali é uma coisa simplesmente sensacional, e o que foi aquela tirada do Cuesta, deitado no chão aqui, meu irmão, tirou de Cuestas, dá pra gente brincar desse jeito, né? A dupla de zaga é simplesmente sensacional, e a gente também tem alternativa no banco de reservas. O Botafogo gradativamente vai montando o seu elenco. Ainda temos essas lacunas a serem preenchidas, mas é muito bacana observar a competitividade que o Botafogo possui. Esse time é competitivo e se reforçando vai ficar ainda mais, que é o que a gente espera logicamente. Sobre a saída do Jefinho, só uma palavrinha final, o Luiz Castro também comentou, dizendo aqui o seguinte, ó, e esse é importante a gente trazer a declaração do Luiz Castro em relação a isso, porque afinal de contas, o treinador, né, a gente estava naquela expectativa de que ele poderia falar sobre a situação e a gente teve essa declaração aqui do Castro, ó. Abre aspas, eu não fui consultado sobre a situação, nem tenho que ser. Minha função é treinar a equipe e o elenco que tenho nas mãos. Não tenho que tomar parte das decisões da administração. É aquilo que eu disse há um mês atrás, que era bom o Jefinho continuar conosco mais um ano, porque estava num processo evolutivo. Há um ano atrás estava no Resende e eu achava aquilo pela minha experiência. A verdade é só uma, não tenho como dizer outra coisa. Estou no clube para desenvolver jogadores e equipes, para me dedicar totalmente, para dar o máximo de felicidade para a torcida, à administração e a todo o staff. E é isso que vou procurar continuar fazendo, né? E ele também comentou o seguinte, se ele cogitou deixar o Botafogo por conta da saída do Jefinho, sinceramente não faria o menor sentido, mas ele comentou sobre isso também. Todo treinador quer ter seus melhores jogadores com ele e eu não fujo à regra. Se o Jefinho é um grande jogador, quero tê-lo comigo. Agora, há coisas que eu não domino e, portanto, só tenho que aceitar. No dia em que eu entender não aceitar, faço uma reunião com a administração e peço para sair. Quando fiz meu contrato, não coloquei condições, portanto, eu jamais iria virar as costas para um clube como o Botafogo em qualquer situação que fosse. Adoro estar aqui, já disse que tenho uma paixão grande pelo clube e, portanto, isso nunca está posto em causa. É isso, Fogão. O Botafogo vai seguir mais firme do que nunca em busca dessa evolução, de ganhar ritmo competitivo, de dar minutagem e rodagem para todos os jogadores do elenco, justamente para que a gente possa contar com todas as peças e que todos se sintam importantes ao longo da temporada. Certamente serão e a gente vai em busca dos nossos objetivos. Na hora do almoço eu tô aqui pra gente trocar mais uma ideia sobre essa partida. No mais, muito obrigado pela audiência, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e chega mais aqui na resenha do almoço pra gente poder falar mais sobre o Botafogo. Um grande abraço e até a próxima.